que você está bravo com o senhor? Eu não estou bravo, você viu bravo? Eu falo a verdade. Boa! Foi verdade, o desgaste foi grande. Oxe. Mas não há nada que você não contou. Vamos trabalhar para isso. O tempo cura. Ai, ai, ai. Bom dia. O som. Alô? Alô? Tá sem som. Som. Ué. Vamos lá? Bom dia a todos. Nesse momento nós vamos dar início à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, composta por esse vereador, Geraldo Celestino, presidente, vereadora Vanessa de Jesus, presente, nossa secretária, vereadora Carol Ribeiro, também membro da comissão. Agradecer a presença aqui em nome do SASAC, eu quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria da Fazenda, assessoria que estão aí no plenário, a nossa assessoria dos vereadores, TV Câmara, a nossa menina que vai servir um café para nós muito bom, né? E vamos dar início aí a essa audiência pública. Estamos recebendo a Secretaria da Fazenda, que irá demonstrar, avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022. Estão presentes aqui o senhor Mário Sasaki, secretário adjunto, ao qual representa o nosso secretário, Ibrahim, senhoria Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento e Orçamento, tudo bem? Senhor Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento de Tesouro, o homem que cuida do nosso dinheiro. Senhor Fábio Roberto Pavão, diretor de Despesas. Está aqui. O Oscar segura o dinheiro e você gasta, né? Despesa. O Márcio Barbosa, assistente de gestão pública. Aí o Márcio. O Guilherme Costa Moreira, chefe de divisão de planejamento financeiro. Senhor Milton Augusto Diotti, agente da administração, 45 anos de prefeitura. Ué, diminuiu? Diminuiu. Sandra Martinez, a nossa Sandra também, 39 anos de prefeitura. Supervisora de apoio. Após a apresentação, abrirei a palavra para os senhores vereadores que tiverem questões relacionadas aos cumprimentos das metas fiscais e após para o questionamento pelos interessados mediante inscrição com cerimonial. Eu vou, assim que terminar a explanação do Guilherme, né, Guilherme? Explanação, eu já encerro as inscrições. Então, o período que o Guilherme estiver fazendo uso da palavra, e façam a inscrição. Na sequência, a equipe da Secretaria de Fazenda efetuará esclarecimentos. Esta audiência também está sendo transmitida pela TV Câmara, pelas redes sociais do Legislativo e por meio da plataforma E-Democracia, a qual também possibilita o envio de questionamento. Então está aberto para questionamento para os internautas. Os munícipes que desejarem poderão fazer questionamentos enviando mensagem para o e-mail audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br. Eu vou abrir a palavra então agora para o secretário adjunto, doutor Mário Sasaki, que quiser fazer um comentário, depois eu já passo. O senhor pode passar para o Guilherme fazer a explanação. Beleza.
Bom dia a todos. Tá ligado? Tá. Bom dia a todos. Vereador Geraldo Celestino, muito obrigado pela oportunidade, secretário da Fazenda, apresentar relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2022. Em nome do vereador Geraldo Celestino, quero cumprimentar nobres vereadores, senhores e senhoras, e obrigado pela oportunidade. Vamos passar, então, a palavra, se Vossa Excelência permitir, para o Guilherme apresentar o relatório. Vamos lá, Guilherme. Tem 1h30 só, tá? Um bom dia a todos os presentes, nobres vereadores, caros colegas. Vimos aqui hoje apresentar o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2022. Nosso objetivo aqui hoje, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos iniciar falando das receitas. E para falar de receitas, é interessante a gente ter em mente, antes de entrar no tema em si, o que fatores macroeconômicos, índices macroeconômicos de IPCA e PIB, que fecharam o ano de 2021. Como a gente vai fazer aqui um comparativo dos dois exercícios, é interessante ter em mente que o IPCA, em 2021, fechou em 10,6%, e o PIB com um crescimento de 4,6%. Tendo isso em mente, vamos primeiro comparar a receita de forma agrupada, dividindo ela em receitas correntes e capital, comparando o primeiro quadrimestre de 2021 com o mesmo período de 2022. A gente vai ver ali, primeiro nas receitas correntes, que de 1,7 bi em 2021 foi para 1,987 bi, 280 milhões a mais. A seguir a gente vai detalhar quais foram os responsáveis por esse crescimento. Já nas receitas de capital, a gente vai ver que foram de 59 milhões no primeiro quadrimestre de 2021 para 11,3 milhões agora, uma queda de 48 milhões que já veremos a seguir, mas já adianta os responsáveis, o repasse da CAF e do FUNSAI. O total da receita líquida, em 2021, 1,6 bi para 1,844 bi, um crescimento de 217 milhões, comparando os mesmos períodos. A seguir, a gente vai desdobrar as receitas correntes em impostos, taxas e contribuições de melhorias, receitas de contribuição, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Já as receitas de capital, a gente vai desdobrar elas em operações de crédito, alienação de bens, amortização em empréstimos e transferências de capital. Então, explicando esse aumento nas receitas correntes da ordem de 16%, primeiro, impostos, taxas e contribuição de melhoria, a gente vê que foi de 599 milhões para 715 milhões em 2022, 116 milhões de aumento, explicados principalmente pelo aumento no IPTU, que aumentou cerca de 12 milhões em relação ao ano anterior, a dívida ativa de IPTU por conta do PPI, que ainda teve efeitos no início desse exercício, um aumento de 10 milhões, e principalmente ao aumento na arrecadação do ISS-QN, que só no período apurado somou 60 milhões a mais que o mesmo período do ano anterior. Ainda relevante, a gente vai olhar a receita patrimonial, que teve um aumento de 193%, apesar de percentualmente grande, em valores foi apenas 13 milhões maior, mas cabe aqui salientar que todo ele explicado pelo aumento nas rentabilidades de aplicação financeira. Então, o dinheiro ficando parado na conta por mais tempo, ele rende mais e apresenta esse resultado maior de 2022 em relação a 2021. Olhando um pouco mais abaixo, as transferências correntes, também um salto grande, de 1.046 bilhões em 2021 para 1.174 bilhões em 2022, um aumento de 128 milhões aproximadamente. Aqui nas transferências correntes a gente vai ter o ICMS, que superou em 70 milhões o ICMS arrecadado no mesmo período do ano anterior, e principalmente também o IPVA, que superou em 13 milhões o IPVA do mesmo período do ano anterior. Já em outras receitas correntes, a gente vê um aumento de 22 milhões para 47 milhões, uma diferença de 25 milhões positivos, e aqui principalmente explicado pelas multas de trânsito, que por conta da Covid não foram cobradas na maior parte do exercício de 2021, voltando à cobrança normalmente em 2022, explica essa diferença.
Lá nas receitas de capital, a gente vai ver a queda nas operações de crédito de 24 milhões em 2021 para 5 milhões em 2022, 18 milhões a menos. Aqui o responsável é o CAF, que entrou nesse período do ano passado e esse ano ainda não teve entrada de recursos. Já nas transferências de capital, que foram de 34 milhões para 5, uma queda de 29 milhões, a explicação é o FUNSAI, que entrou no primeiro quadrimestre de 2021, mas ainda não em 2022. A seguir, quando a gente vai comparar a receita arrecadada de 2022 com 2021, porém agora, rubrica a rubrica, elencadas aí das maiores para as menores e ao final agrupadas as demais. Então a gente vai ver encabeçando a lista o ICMS, que teve uma diferença de 69 milhões de um ano para outro, 14,1%. O IPTU foi de 290 milhões para 302, 12 milhões a mais. O ISS de 168 para 227, 59 milhões a mais. O IPVA de 155 para 168. A transferência do Fundo Municipal de Saúde, a transferência fundo a fundo, também interessante a gente observar 9% de crescimento, 79 milhões no ano passado e 87 nesse. A dívida ativa de IPTU, que arrecadou 41 milhões no ano passado e nesse ano já 50 milhões no primeiro quadrimestre, um aumento de 21,2%. Isso, como eu já disse, fruto do PPI, que vigorou até o início do exercício de 2022. E, agrupados ao final, as demais receitas de 219 milhões foram a 239 milhões. A seguir, a gente vai comparar ainda a receita, só que agora com a LOA, com a receita prevista na Lei Orçamentária de 2022. E aí, quando a gente olha a LOA, a gente vai perceber que o ICMS arrecadou 31,3% do esperado na LOA. O IPTU já arrecadou 49,6%, que apesar de muito acima de uma média aritmética, é esperado, porque é um tributo que tem caráter sazonal. Ele entra em maior volume nos 3 primeiros meses do exercício. O mesmo comportamento a gente vai ver no IPVA. E chamamos atenção também para o ISSQN, que já arrecadou 36% do esperado para o exercício. A seguir, a gente vai falar das despesas. E, na mesma lógica que a gente usou nas receitas, a gente vai iniciar falando delas de forma agrupada e vai detalhando a seguir. Comparando o primeiro quadrimestre de 2021 com 2022, a receita orçada inicial vai de 4,2 bi para 5 bi. Receita orçada atualizada de 4,3 bi para 5,3 bi. Já quando a gente vai olhar os valores empenhados, essa diferença é menor. Apesar de termos empenhado mais em 2022, a gente percebe que o percentual do orçamento empenhado é menor. Já quando a gente vai olhar os valores liquidados, a gente percebe a mesma tendência. Liquidamos mais de 1,2 bi no mesmo período de 2021 para 1,3 em 2022. Porém, percentualmente, antes era 28% do valor total orçado e neste exercício 24,6%, tendência também percebida nos valores pagos. A seguir, a gente vai desdobrar as despesas em despesas correntes, quais sejam pessoal e encargos, juros e encargos da dívidas e outras despesas correntes, e em despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. A gente vai ver aqui que as despesas correntes aumentaram 3,4%, indo de 2 bilhões em 2021 para 2,1 bilhões em 2022. A gente vai ver que a despesa com pessoal e encargo subiu de 536 milhões para 577, juros e encargos da dívida praticamente constante, outras despesas correntes também um aumento bastante pequeno. A gente vai ver relevância nos números nas despesas de capital. A gente vai ver que os investimentos tiveram um aumento da ordem de 44%. Daqui não é difícil a gente perceber que em ano de pandemia, um ano complicado, 2021, obviamente a prioridade na execução de despesas ficou com as despesas correntes, ficando as despesas de investimentos em segundo plano naquele momento. Já com a retomada, a gente vai vendo que o investimento volta a ter caráter prioritário também na gestão. Nas inversões financeiras, a gente vê uma variação de 36.000%, de praticamente zero em 2021 para 65 milhões em 2022. Aqui, todo esse valor de 65,31 milhões, explicado pelo aumento de capital da Proguaru. Como a Proguaru não executa mais serviços, a forma
com a qual a gente transfere dinheiro para que eles paguem suas dívidas, para rescisão de funcionários, e a manutenção do que ainda restou em funcionamento é feito via aumento de capital. Amortização de dívida de 68 para 93 milhões de reais. A seguir, a gente vê despesas por órgão. E aí, uma lista entre os maiores valores orçados, do maior para o menor. Ao final, as secretarias com menores valores agrupadas em demais secretarias. Encabeçando a lista, essa lista teve uma variação do que a gente vem sempre apresentando por causa da entrada da Secretaria de Administrações Regionais, que englobou parte dos serviços, tanto da Secretaria de Serviços Públicos como obras do Fundo Proguaru. Então, deu uma remodelada nesse ranking de maiores orçamentos. Encabeçando a lista ainda a Secretaria de Educação, que também é a que mais empenhou nesse período. Em seguida, a Secretaria da Saúde, Obras, Encargos Gerais, Secretaria de Administrações Regionais, Secretaria de Serviços Públicos, Gestão, Transportes e assim por diante. Quando a gente olha, porém, os valores pagos, a gente vê que quem lidera essa lista é a Secretaria de Saúde, não mais a Secretaria de Educação. A seguir, esse número de valores pagos no período, convertido em gráfico, e aí a gente vai ver como que do total pago, praticamente todo o valor agrupado em saúde, educação e encargos gerais do município. Em seguida, transportes relevantes, serviços públicos e as demais secretarias somando valores bastante menores até o momento. A seguir, vamos apresentar resultados fiscais, e por resultados fiscais aqui a gente compreende o resultado primário e o resultado nominal. Primeiro deles, resultado primário, que vai medir para a gente a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Então, enquanto receita primária, a gente teve 1,9 bi, sendo elas 1,938 receitas primárias correntes e 5 milhões de receitas primárias de capital. Quando a gente fala de despesas, e aqui eu vou falar de despesas liquidadas, a gente fala de 1,3 bi total, sendo 1,2 bi de despesas primárias correntes e 85 milhões de despesas primárias de capital. Tudo isso gera para a gente um superávit primário nesse momento de 574 milhões. Muito acima da meta, por enquanto, prevista na LDO, de podendo chegar a 397 milhões negativos. Então, por enquanto, tudo bem com a meta. A seguir, o resultado nominal. O resultado nominal vai medir para a gente a variação da dívida fiscal líquida do município do período apurado, 30 de abril de 2022, em relação ao período anterior, 31 de dezembro de 2021. E aqui, vamos primeiro observar a dívida consolidada líquida, que vai de 2,316 bilhões em 31/12 para 2,228 bilhões em 30 de abril, uma variação de 90 milhões negativos. Explicando essa variação da dívida consolidada, a gente vai ter aqui a disponibilidade de caixa, que aumenta de 558 milhões para 799, e principalmente os restos a pagar processados, que vão de 175 milhões para apenas 39 milhões, uma variação de quase 140 milhões. É interessante perceber aqui que esse valor de restos a pagar processado, que agora atinge 39,5 milhões, em 2016 chegou a ser de 446 milhões. Então, o número 39 aqui ele é bastante relevante nessa análise. O que a gente percebe, então, é uma variação da dívida consolidada líquida de 1,9 bi para 1,468 bi, 24% negativo. Isso gera para a gente um resultado nominal de 465 milhões negativos, ou seja, uma redução da dívida fiscal líquida da ordem de 465 milhões. A LDO nos permite, enquanto limite, inclusive um aumento de 31,8 milhões na dívida. A seguir, a gente tem esse resultado apresentado em forma de histórico gráfico. E aqui é interessante termos em mente que, enquanto analisamos resultados primários, o desejável é que estejamos acima do eixo do gráfico, resultados primários positivos, e o desejável, enquanto resultado nominal, são resultados negativos, a redução da dívida. Então, nesse momento, a gente vê um histórico gráfico do que apresentamos de resultado primário e nominal. A seguir, vamos falar dos limites impostos na Lei de Responsabilidade.
O primeiro deles, o limite de gasto com pessoal do Executivo. E aqui vamos tratar de despesas liquidadas, iniciando com a despesa bruta de pessoal, 2,2 bilhões, sendo esses 1,795 bilhões despesas com pessoal ativo, 207 milhões com pessoal inativo e pensionista, e agora que passa a constar por determinação do Ministério da Economia, da Secretaria do Tesouro Nacional, as despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, que somam, nesse momento, 251 milhões. Efetuadas as deduções, que no total somam 64 milhões, a gente chega numa despesa líquida com pessoal de 2,190 bi. Frente a uma receita corrente líquida de 4,7 bi, a gente chega num percentual de limite de gasto com pessoal de 46,5. Um pouco abaixo do limite de alerta, que é de 48,6, e apesar de, nesse momento, enquadrados, esse é um número que ainda preocupa, por dois motivos principalmente. Primeiro deles, porque esse número está lastreado muito mais num aumento da receita do que numa redução de gasto com pessoal. O gasto com pessoal, na verdade, ele chegou a crescer de 1,7 bi para 1,795, mas o que faz esse índice reduzir do anterior é o aumento da receita corrente líquida de 4,4 bi para 4,7. Outro ponto que deixa a gente ainda receoso quanto a esse índice é que esse valor foi calculado até o dia 30 de abril, ou seja, ainda não contabiliza o reajuste dado aos funcionários de 2%. Com tudo isso, gera preocupação esse número de 46,5 ainda próximo do limite de 48,6. Também por isso, a administração vem tomando medidas para não se desenquadrar desse limite, como, por exemplo, o PDV. Seguindo em frente, a gente vai mostrar um histórico desse limite de gasto com pessoal, onde chegamos a desenquadrar em 2021 do limite de alerta em 49,2 e vimos aos poucos reconduzindo, chegando a 46,5 nesse momento. A seguir, o limite de gasto com educação, que deve ser superior a 25%, e nesse momento a gente apresenta 36,1, um valor bastante acima, mas cabe aqui salientar que esse valor de 36,1% são valores empenhados. E muitos desses contratos que estão empenhados nesse momento são para todo o exercício. Então, o que se espera é que ao final do exercício esse índice se aproxime dos 26%, cumprindo o limite, como sempre fizemos. A seguir, o limite de gastos com saúde, do mínimo de 15%, agora também falando de despesas empenhadas, nesse momento, 24,5%, enquadrados com folga nos limites propostos. No quadro seguinte, nós vamos falar dos limites de endividamento. E aqui, cabe a gente dizer que o enfrentamento de dívidas vem sendo o mote dessa gestão desde o seu início, seja com a obtenção dos CNDs lá no primeiro ano de gestão, que há muitos anos o município não tinha, e após com a redução sistemática do endividamento. O enfrentamento de dívida é um trabalho que muitas vezes é inglório, porque não apresenta, num período curto de tempo, fruto aparente, mas sem dúvida é formador de um alicerce sólido para um futuro médio e de longo prazo. Dito isso, vamos aos números. A gente vê aqui que a nossa dívida consolidada líquida vem de 2,316 bi no encerramento do exercício de 2021 para 2,228 bi nesse momento. Formando essa dívida, a gente vê a dívida contratual reduzindo de 1,174 bi para 1,154. E aí, vale dizer aqui que lá em 2016, essa dívida contratual já chegou a bater a casa do 1,6, 1 bilhão 600 milhões. Ainda somando a nossa dívida consolidada líquida, os precatórios, que de 1 bilhão 141 milhões no encerramento de 2021, nesse momento bate 1 bilhão 073 milhões. Também lembrando, comparando com números lá de 2016, essa dívida de precatórios já chegou a bater a casa de 2 bilhões e 200 milhões, já chegou a 68% maior. Por que caiu tanto? Seja pelo cumprimento rigoroso do cumprimento da cronologia dos precatórios, ou inclusive também pelas câmaras de conciliação, que o município já lançou nos últimos anos 2 editais e já prepara um terceiro para esse ano. Tudo isso contribui para essa redução sistemática no nosso endividamento
em relação a precatórios. Efetuadas as deduções, e aqui a disponibilidade de caixa, a gente vê que aumentou do final do ano para cá, e os restos a pagar, reduzindo de 175 milhões para 39 nesse momento. Com tudo isso, a gente vê que o nosso endividamento de 43,5%, que já era o menor da série histórica, desde que esse índice é apurado no formato determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu um valor ainda menor, de 31,2%. A seguir, num gráfico, a gente consegue ver nessa série histórica que nesse momento a gente atinge o menor valor desde que o índice é apurado nesse formato definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando muito abaixo do limite máximo de 120% e muito abaixo, inclusive, de valores como, por exemplo, os 105% atingidos lá em 2016. Era o que tínhamos a apresentar, agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que permaneça. Foi feitas as inscrições. Quem cuidou disso aí? Vereadora Vanessa Jesus, vereadora Carol Ribeiro, satisfeitos com a explanação, querem fazer uso da palavra, fique à vontade. É bom porque é registrado, né? Por favor, venha brilhantar a nossa audiência. Ontem na audiência da saúde quem mandou foi a mulherada. E hoje também. Faltou a Marcia Tasquete. Fala para ela, Aninha, que nós estamos sentindo falta, tá? Mas não precisa ligar não, tá? Já está acabando a audiência. Brincadeira, obrigado. Bom dia a todos, presentes, público que nos assiste, vereadora Carol Ribeiro, na pessoa do nosso presidente da comissão, Geraldo Celestino. Eu quero cumprimentar todos que estão à mesa. É só uma dúvida em relação, aqui no impresso não tem a folha, mas é na folha de despesas. Só uma dúvida que eu gostaria de tirar. Quando começa as despesas, sobre o que foi previsionado e o que de fato foi orçado, né? Que há uma diferença e por que dá essa diferença? Onde se deu essa diferença tão grande, né? De 4,225 para 5 em relação ao que vocês tinham como previsão, tem uma diferença significativa. E a que se daria essa diferença tão grande? Obrigada. Por favor. Boa pergunta, nobre vereadora. Vamos lá. Na montagem do orçamento, lá quando a gente vai começar a montar nossas peças orçamentárias anuais, LDO e LOA, o primeiro passo dela é a gente estimar as receitas para após fixar as despesas. Então esse valor orçado de despesa aí, ele está limitado ao que foi estimado de receita. Lembrando que o orçamento para 2021 foi montado em 2020, justo dentro de uma pandemia, onde as expectativas ainda eram bastante duvidosas se a receita se recuperaria já de imediato, se sim, se não, e como isso aconteceria. Então essa estimativa inicial de 4,2 bi, que ao final a gente acabou cumprindo essa estimativa de receita. Já para o ano de 2022, as expectativas eram naturalmente melhores, inclusive, como parâmetro, a gente tinha uma inflação já bastante alta. Então, embutido nessa diferença aqui, a gente tem a variação de inflação, que já na época era próxima de 10%, de PIB de 4%. Então, tudo isso estimando uma receita maior naquele momento. Por isso, então, a gente estima uma receita maior, fixa uma despesa maior. Até o momento que a gente acompanha de receita, é que a gente vai ser capaz de cumprir com o que foi estimado. Então, tudo caminhando para que essa receita estimada aconteça, e ela acontecendo, naturalmente, a gente consegue cumprir com essas despesas estimadas. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, agradeço a presença de todos, as nossas assessorias, vereadoras Carol Ribeiro, Vanessa de Jesus, pessoal
pessoal da imprensa, da Câmara, assessoria dos vereadores e toda a equipe da Secretaria da Fazenda. Eu vou passar para o Sazak fazer as considerações finais. Fique à vontade, você pode falar até 1 hora. Estou animado hoje. Obrigado. A Fazenda, a Secretaria de Fazenda agradece a presença de todos vocês, nobres vereadoras, vereadores, senhoras e senhores, a equipe da Fazenda, muito obrigado. Vereador, muito obrigado. Sempre às ordens. Tá. Gostaria de registrar nossos agradecimentos. Muito obrigado. Bom, como... Quer falar, Oscar? Tranquilo. O Sazak já falou tudo. Então tá bom, gente. Agradecer, eu declaro encerrada a presente audiência. Até o próximo quadrimestre, né? Vamos lá. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos aqui em nome do presidente.